Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de câncer de mama. Nosso convidado é o médico mastologista Dr. Ricardo Laer. Ricardo, é um prazer tê-lo aqui conosco e poder explicar um pouco para os nossos telespectadores a respeito de tão temida doença. O prazer é todo meu, viu, Luciano, estar aqui com você e com todos os telespectadores do programa Saúde em Dia. É muito importante isso, a questão da informação, né? Poder transmitir a informação para toda a população que está nos assistindo, para toda a população brasileira. Ricardo, então antes de qualquer coisa, acho que poderíamos, né, se você permite, explicar um pouquinho para os nossos pacientes o que vem a ser o câncer de mama. O câncer de mama, assim como qualquer outro tipo de câncer, ele é uma diferenciação de uma célula que é uma célula normal, que sofre uma mutação. Essa célula se torna uma célula maligna e a partir de então essa célula tem duas características que é uma coisa muito importante no caso do câncer. É o poder de crescimento, de multiplicação e o poder do que a gente chama de metástase, né? Que é a disseminação. Né? É o poder que essa célula tem de cair na corrente sanguínea e de se instalar em outros órgãos. Locais, né? Que isso na verdade é o que acaba matando, né? Na maioria das vezes, no caso do câncer de mama especificamente, é a metástase, é a disseminação para outros órgãos, principalmente os órgãos vitais, né? Doutor, inclusive, se o paciente, né, como conversamos anteriormente, se o paciente procura o médico quanto antes, não é só no câncer de mama, qualquer patologia, mas no caso hoje o câncer de mama, se o paciente procura bem precoce um mastologista, essa doença deixa de ser uma doença que acaba matando o paciente. Então acho que isso era um tempo atrás, hoje está mais tranquilo. Em termos de cura, como que está o câncer de mama? Os índices de cura do câncer de mama hoje, eles superam os 80% em média. Essa estatística é americana, né? Mas o que nós realizamos aqui no Brasil, do ponto de vista do sistema privado, é bem o espelho mesmo da estatística norte-americana. Então, hoje sabe-se que menos de 20% das mulheres que têm câncer de mama vão falecer da doença. Isso é uma média. Né? Se você pegar, por exemplo, uma lesão de 1 centímetro, em média, menos de 5% dessas mulheres vão morrer da doença. Graças a Deus. Se você pegar uma lesão de 5 centímetros, por exemplo, cerca de 50%, 40% dessas mulheres ainda vão morrer da doença. Então é uma coisa proporcional, tá? Mas hoje o que se tem é isso, cada vez mais o diagnóstico precoce. Aumentando a chance de sobrevida e de cura da doença. Ou seja, fazendo sempre a prevenção, né? O que é preventivo é melhor. Ricardo, em termos de prevenção, por exemplo, o paciente vai procurar um mastologista regularmente, mas vamos supor que não está na época de procurar o médico. Quais seriam os sintomas que esse paciente poderia ter, esta paciente, né, para procurar um mastologista antes? O sintoma mais comum é o nódulo palpável. Né? Quando a pessoa sente o nódulo, vulgarmente conhecido por caroço, ela sempre tem que procurar um médico, de preferência um médico da área. Né? Não necessariamente esse nódulo vai ser o câncer. Existe uma série de nódulos, né, ou tumores na mama que são tumores benignos. Tá? Existe o tumor benigno e o tumor maligno. O tumor maligno é o câncer. Então, o sintoma mais comum na mama é o nódulo palpável. Depois existem outras alterações, como saída de secreção pelo mamilo, alteração da pele da mama, a pele pode ficar mais espessa ou avermelhada. E uma coisa que é importante que os telespectadores saibam é que a dor na mama raramente é um sintoma de câncer. O câncer de mama, em 99% das vezes, ele não vai doer. Então, o câncer de mama, somente 1% das vezes que a manifestação dele vai ser dor na mama. Ter dor, né? Então, é uma manifestação muito rara, né, completamente atípica. Inclusive é um sinal, né, um sintoma que muitas pacientes têm dor na mama, né? Às vezes no período pré-menstrual. Então às vezes o paciente vai ficar preocupado, eu tenho dor na mama, então vou ter câncer. Não, como você acabou de dizer, 1% apenas que vai ter dor pensando em câncer de mama. A única coisa que a gente acaba falando, né, no dia a dia, que a gente gosta da dor na mama, é que lembra a paciente que ela tem que fazer a mamografia, que ela tem que procurar o médico, que ela sentiu a dor. Aquilo do ponto de vista prático, do ponto de vista oncológico, não tem valor. Mas pelo menos a paciente lembrou de fazer que ela uma tem prevenção. Exatamente. Doutor, pensando em prevenção, quais seriam os métodos, assim, em termos de câncer de mama, para prevenir?
Hoje, o que é indicado, na imensa maioria dos consensos, né, o que a gente fala em inglês que são os guidelines, né, é o exame clínico e autoexame a partir dos 20 anos de idade. Para qualquer mulher, ela vai uma vez ao ginecologista ou mastologista, faz o exame clínico das mamas. E o autoexame que ela mesma faz, também deve se iniciar aos 20 anos, 7 a 10 dias após a menstruação. Porque no período pré-menstrual, muitas vezes a mama está inchada, doendo, como você mencionou, e aí o autoexame ele fica prejudicado. Fica difícil, ele pode trazer confusão. E a partir dos 40 anos, a mulher inicia a mamografia, né, que é um exame que se inicia a partir dos 40 anos e ele é feito anualmente. O importante é que essa mamografia que começa aos 40 anos e também o autoexame e o exame clínico, isso independe de histórico familiar. Então, para as mulheres que não têm nenhum caso na família de câncer de mama, elas devem seguir essa recomendação. Autoexame e exame clínico a partir dos 20 anos e mamografia a partir dos 40 então, anos. Quem estiver nos assistindo, a partir dos 20 anos, né? Não é só em paciente com idade avançada, correto? É isso. Doutor, eu gostaria, antes de chamarmos os comerciais, de fazer um comentário a respeito da retirada preventiva das mamas, inclusive foi o caso da atriz Angelina Jolie, que retirou as mamas, né, como método preventivo. Eu gostaria que você, por gentileza, pudesse explicar para os nossos telespectadores. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de câncer de mama. Antes dos comerciais, eu comentei com você a respeito da atriz Angelina Jolie, que retirou as mamas, né, como método preventivo. Eu gostaria que, se fosse possível, comentasse com os nossos telespectadores a respeito dessa decisão dela e também em caso de outras pacientes. Falando especificamente do caso da Angelina Jolie, da famosa atriz aí, o que ocorreu no caso dela? Ela tinha a mãe, que teve câncer de mama, e teve uma irmã também, que teve um câncer de ovário. E mama e ovário realmente podem compartilhar a mutação de um mesmo gene. Baseado nesse histórico familiar, o que ela fez? Que é o indicado. Ela procurou um geneticista. Certo. O geneticista, que na maioria das vezes é um médico, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai lançar a mão de um software, né, de um programa de computador e vai calcular o risco. Normalmente ele usa 2 programas. Em um programa ele calcula o risco da pessoa ter a mutação. Especificamente certo. Aquelas 2 mutações, né, que é o BRCA1 e o BRCA2. E ele usa também um outro programa para calcular o risco geral da pessoa ter o câncer de mama. Porque esse risco geral, na verdade, a pessoa pode não ter a mutação genética, certo. Mas pode ter um risco significativamente aumentado pelo histórico familiar. Que, na verdade, o que é considerado hoje são outros genes, né, que aumentam o risco de câncer de mama, só que ainda a comunidade científica não conseguiu identificar todos eles. Então, os que são mais comumente testados, né, são o BRCA1 e o BRCA2. Então, após essa consulta com o geneticista, foi-se evidenciado o quê? Que ela tinha um aumento de risco para ter a mutação. Até esse momento, não sabe se ela tem a mutação no gene. Aí teria um risco. Tem um risco aumentado. Baseado nisso, aí ela foi para o exame de sangue. Porque muita gente chega e fala assim, não, eu quero fazer o teste genético. E não é assim o caminho. Primeiro você calcula o risco de você ter a mutação ao teste genético. Se esse risco, no programa mais utilizado, que é o BRCA Pro, que é o nome do programa, ultrapassa 10%, aí você está indicado a fazer o exame de sangue. Certo. Aí você vai e faz o exame de sangue. É um exame complicado, tá? Complicado assim, é um exame minucioso. Em menos de 30 dias o resultado não sai, na maioria dos laboratórios. Por quê? Em um gene, por exemplo, BRCA1, que foi aonde encontraram a mutação da Angelina Jolie, já foram evidenciadas mais de 2.000 mutações só em um gene. Então é um exame complicado, não, é um exame de alta complexidade. Também é um exame que não tem como ser barato. Pensa bem em você rastrear um gene inteiro, sabendo que naquele gene já foi evidenciado mais de 2.000 mutações em lugares diferentes. E uma responsabilidade muito grande também. Muito grande. De se dar um diagnóstico. Muito grande. E aí, no caso dela, foi evidenciado a mutação no gene BRCA1. De posse disso, sabe-se o quê? Que a chance dela ter o câncer de mama era de 50% a 80% ao longo da vida dela.
Uma mulher, normalmente, para os telespectadores entenderem, toda mulher, a partir do momento que nasceu mulher, tem cerca de 12% de risco de desenvolver a doença. Certo. Como ela tinha mutação genética, de 12 passou para 50 a 80. Então, baseado nesse risco muito aumentado, ela tomou a decisão, né, que é a decisão mais radical, que é a remoção preventiva das duas mamas. Então, como é que é feita essa cirurgia? Você preserva a pele da mama, a pele fica a pele natural, e preserva também o mamilo e a areola. Você tira só a glândula pelo lado de dentro. E aí naquele espaço é colocado uma prótese silicone. Ou algumas vezes também coloca só um expansor para manter a pele esticada e depois troca pela prótese definitiva. Tá? Essa cirurgia com a remoção preventiva da glândula diminui em 95% o risco da pessoa ter. Então você vê, Luciano, que é uma porcentagem significativa. Não, diminui 95% em média. Então você vê que é um jogo estatístico. Até na época foi uma coisa que me chamou muita atenção em um dos meios de comunicação aqui, se eu não estou enganado, na revista Veja mesmo. Entrevistaram várias mulheres, né? E uma mulher deu uma declaração assim de uma infelicidade imensa, que ela falou assim: eu fui ao médico e após escutar vários percentuais, meu corpo não é uma estatística. Quando eu li aquilo, eu falei assim, isso foi de uma infelicidade imensa. Por quê? Quando você, em qualquer situação hoje na medicina, com essa história de medicina baseada em evidências, o que você faz? A nossa obrigação como médico é passar os riscos e benefícios de tratamento. Quanto mais informação, exatamente. E tudo isso é passado do ponto de vista percentual, estatístico. Então todos nós somos uma estatística. Né? É aquilo que a gente fala, 0 e 100% é só o homem lá em cima. Né? O resto, a gente tem estatística, é 90%, 95%, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ricardo, inclusive, falando em porcentagem, hoje a gente sabe que em termos de diagnóstico, cada vez está mais avançado. Inclusive, fiquei sabendo da tomossíntese, né, que seria uma mamografia em 3D. Já tem em todo local. Pode comentar com os nossos telespectadores. A questão da tomossíntese é muito bem lembrado, porque é uma coisa que as pessoas já vêm questionando a gente. É uma mamografia, como se fosse uma mamografia digital, só que ela tem 3 dimensões. A mamografia normal, ela tem 2 dimensões. Você tem o plano Y e o plano X. Essa tem o plano Z também, que seria o plano de profundidade. Então é claro que num primeiro momento é extremamente atraente. Né? Só que as pesquisas, elas têm mostrado assim uma melhora, que não é uma melhora assim imensa, não é a 8ª maravilha do mundo, mas vem mostrando uma melhora discreta do ponto de vista de detecção do câncer, mas o grande ganho com a tomossíntese que as pesquisas têm mostrado é a respeito da menor chance de ter que reconvocar a paciente para fazer um exame adicional. Que isso realmente para o paciente é terrível. Terrível. Então isso aí tem diminuído muito a chance de chamar o paciente ou para fazer um ultrassom, ou uma incidência ampliada, ou uma compressão localizada. Então vem ganhando espaço na literatura. Né? Isso, vem ganhando espaço na literatura. A maioria dos cientistas, né, dessa área tem esperança que esse método vai se estabelecer. Se Deus quiser. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje comentando um pouco a respeito de câncer de mama com o médico mastologista, Dr. Ricardo Laier. E nesse bloco também a presença da Pamela com as perguntas de nossos telespectadores. Pamela, novamente, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu, doutor. Doutor Ricardo, uma dúvida frequente que eu acredito que você também ouve no seu consultório, como eu também ouço no meu consultório, é a paciente perguntar: doutor, se eu der uma batida, né, bater na ponta de uma mesa, tem algum traumatismo da mama, pode levar a algum tumor ou algum câncer de mama? Realmente essa dúvida, ela é muito comum. Felizmente não leva, né? O traumatismo, a batida na mama, o que acontece é que algumas vezes, devido ao trauma, pode acontecer a morte do tecido gorduroso que tem na mama. Porque a mama tem tecido glandular, que é o tecido responsável pela produção de leite quando a mulher amamenta, e tem tecido gorduroso. Quando o trauma é muito forte, o tecido gorduroso pode morrer.
Exatamente. Isso aí forma uma coisa que se chama esteatonecrose e depois evolui para uma coisa que se chama cistoleoso. Só que é um achado benigno e isso aí nunca vai se transformar num achado maligno. Aliás, a pergunta também é extremamente pertinente, porque na mama não existe essa questão de transformação. Quando é uma lesão maligna, ela já aparece como sendo uma lesão maligna. Nasce maligna. Ela não é um tumor benigno e depois maligniza. Né? Não, já nasce como sendo maligno. Ricardo, antes de passarmos para as perguntas dos telespectadores, comenta um pouquinho com os nossos telespectadores então a respeito do tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama hoje, Luciano, é o tratamento que a gente fala que é o tratamento multimodal, né? São várias modalidades de tratamento. E até isso é que vem de encontro com aquele alto índice de cura que a gente conversou lá atrás. Certo. Então hoje você trata o câncer de mama com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, com hormonioterapia e mais recentemente com o que a gente chama que são os anticorpos monoclonais, né, ou certo. terapias-alvo. Né? No tumor você faz um teste para saber se expressa determinada proteína naquele tumor. Se expressa determinada proteína, você tem um determinado remédio específico para aquele tipo de tumor. Então você vê o quê? Que a ação ela é feita em várias frentes. E justamente essa ação em várias frentes é que tem como resultado esse alto índice de cura. Graças a Deus, né, Ricardo? Ricardo, você pode responder as perguntas dos telespectadores? Claro. Vamos lá, então? Vamos lá. Doutor, hoje eu preparei várias perguntas pra gente, que os nossos telespectadores mandaram pra gente. A primeira pergunta é, com o autoexame, todos os meses ela fazendo o autoexame, é necessária mamografia? É fundamental. O autoexame, na verdade, ele tem a finalidade da pessoa se conhecer. Então, quando a pessoa se conhece, se de repente aparecer uma lesão que a mamografia não detectou, é o que a gente chama de câncer de intervalo. O que é o câncer de intervalo? Ele aparece entre uma mamografia e outra. Ou pela dificuldade de interpretação daquela mama, ou pela própria característica da lesão, que não aparece muito na mamografia. Isso é cerca de 10 a 15% dos casos. Então você vê o quê, mano? Que em 85, 90% das vezes, quem que vai detectar o câncer? A mamografia. Então a mamografia realmente é a ferramenta, né, mais útil, né, e de maior impacto na detecção precoce do câncer de mama. Doutor, passando para uma próxima pergunta, a colocação de prótese mamária, que é um assunto muito polêmico, o pessoal tem procurado muito. Pode causar o câncer? Não, a inserção da prótese mamária ela não aumenta o risco do câncer de mama. Isso aí já é um assunto quase que sacramentado na literatura, né? Atualmente nem se faz mais pesquisas a respeito disso aí, que é muito claro que a inserção da prótese ela não aumenta o risco. Então, mulheres que têm prótese e mulheres que não têm prótese mamária, esses dois grupos de mulheres, né, têm a mesma chance de desenvolver o câncer de mama. E o uso de determinados desodorantes pode causar o câncer de mama? Uma pergunta que a gente ouve sempre no consultório, né, Ricardo? É uma pergunta frequente, porque eu imagino que seja cerca de 20 anos atrás circulou essa história na internet, né? Que o desodorante antiperspirante, né, ele aumentava o risco de câncer de mama. Até o embasamento para ter essa... Agora a gente pode falar que é uma falácia, né? Porque provou-se que não tem relação nenhuma. Foi porque o desodorante antiperspirante impedia a saída da toxina. Essa toxina podia ficar na axila, caminhar para a mama e aumentar o risco de câncer de mama. Depois disso, vários estudos foram feitos, né? Mostrando que o desodorante antiperspirante não aumenta o risco de câncer de mama. Então, quem tem o hábito de usar o desodorante antiperspirante pode usar com tranquilidade. Continue usando, né? Melhor. Amamentar diminui mesmo o risco? Diminui. Tem vários estudos a respeito disso. Então, os percentuais de diminuição, eles variam um pouco, né? Mas, em média, a amamentação durante o período de um ano diminui cerca de 20 a 30% a chance da mulher desenvolver um câncer de mama. É uma diminuição significativa, né? Lógico. E, além do que a amamentação, né, Luciano? A gente sabe muito bem são os benefícios que traz para a criança e, claro, para a mãe também e para o binômio, né? Mãe e filho, né? Exatamente. É uma coisa fundamental isso aí. Por hoje, doutor, nós acabamos as nossas perguntas. Eu quero pedir para o telespectador perdão se a gente esqueceu de colocar alguma pergunta que você tem dúvida, mas não deixe de mandar para a gente o seu e-mail. O e-mail é drluciano@programasaudeendia.com.br. E por hoje é só.
É isso aí, Pamela. Doutor, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que os telespectadores aproveitaram muito e são muitas as dúvidas, né, principalmente desse assunto tão polêmico. Ricardo, então, mais uma vez, muito obrigado. E antes de encerrarmos, se você puder deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, né, Luciano, a oportunidade de estar aqui com você, com a Pamela, com toda a equipe aí, e é claro também com os telespectadores do programa. A mensagem que a gente deixa é assim, que as pessoas tenham uma vida saudável, né? Porque se você for pensar, eu não vou fazer nada que aumente o risco de câncer de mama, mas pode aumentar o risco de outro tipo de câncer, né? Então, se você for pensar nesse sentido, você enlouquece, né? Aumenta o risco de câncer de mama, mas diminui o de intestino, por exemplo, então você enlouquece. Então, a mensagem que a gente gostaria de deixar é qual? Tenha uma vida saudável, né? Uma boa alimentação o máximo que puder, né? E evite o que está corroendo o mundo atualmente, que é o estresse. Então procure fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, né? Com uma alimentação saudável, atividade física. Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez pela presença. Pamela, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.